Isso. Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridas. Aqui. Eu nem apresentei ele, estou acostumado nos 3 dias, cara. Mas teve gente que não veio aqui, né? Então é o pastor Edilson de São Pedro da Aldeia, da igreja SEI. Esses 3 dias que ele passou aqui conosco, falando sobre a escatologia dos dias de hoje, foi uma bênção. Então ele vai estar ministrando hoje a palavra de Deus. Amém, queridos? Que vocês possam realmente ser bastante ministrados através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos, mais uma vez. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Capítulo 9, versículo de número 27. Carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27. Amém. Todos acharam? Está escrito assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Pode sentar. Eu quero de antemão agradecer ao pastor Geraldo, a equipe de liderança dessa igreja, a honra de poder ter estado com vocês esses 3 dias. Hoje completa 4, né? Uma honra. Eu louvo a Deus porque grande parte dos irmãos que passaram os seminários, todos estão aqui, mas muitos não vieram. Estou vendo muitos rostinhos novos, que o pastor percebe, né? Muitos não vieram no seminário. Escatologia, estudo do porvir, estudo do futuro. O ser humano, ele tem a necessidade e a curiosidade de saber sobre o futuro. O que vai acontecer? Nós só sabemos o presente, nós não somos oniscientes. Onisciente é Deus. Então Deus nos revela o futuro através da escatologia. E esses 3 dias nós falamos sobre eventos futuros relatados na Bíblia. E hoje o pastor Geraldo pediu para que eu fizesse o término. O estudo da escatologia é muito profundo. É um estudo que demanda uma jornada, que demanda uma profundidade muito grande. Mas nesses 3 dias deu para a gente dar uma visão superficial. Isso que eu passei que foi superficial, porque a coisa é muito profunda, requer muito estudo, muita dedicação. Então eu pensei como fechar o estudo de escatologia até para aqueles que não vieram os 3 dias, né? Como eu vou fazer isso? Como eu quero poder despertar em você o desejo de descobrir na Bíblia o futuro de todas as coisas. Então eu quero fechar hoje falando do que acontece com a alma depois da morte. O destino da alma após a morte. E eu vou falar hoje algo muito forte. E eu quero que você ouça isso. Pegue caneta, pegue papel. Eu vou ensinar, eu não vou pregar, tá? Então eu vou ensinar, mas escute o que eu vou dizer a você. O que eu vou te ensinar vai ser pérola para a salvação da sua alma. Pérola. Então eu quero que você pegue uma caneta, um papel, Bíblia, e agora você se prepare para poder ouvir um assunto muito importante para a sua alma, para a minha alma, para a nossa alma. O escritor aos Hebreus está dizendo sobre o futuro da nossa alma. Ao homem está ordenado morrer. Todos nós aqui vamos morrer. Isso é um fato. Por mais que a gente não queira pensar nisso, mas vamos morrer.
E esse tema assusta algumas pessoas quando se fala de morte, que é uma realidade da vida. Morrer faz parte da vida, apesar de nós não termos nascido para morrer. Por isso que a gente não gosta, mas a morte chegou. A morte é uma realidade. Bom, que a morte é uma realidade, isso é fato. Agora, o que gera em nós a esperança do porvir é saber o destino da nossa alma após a morte. E esse é um assunto, preste atenção, um dos pilares do Evangelho. Um dos pilares daqueles que seguem o Senhor é saber o destino da sua alma. Então, o escritor está dizendo para aqueles irmãos que ao homem está ordenado morrer uma vez só, e vem depois da morte o juízo. Ou seja, fala para seu irmão, você é imortal. Fala para seu irmão, você é imortal. Dá uma sacudida no irmão que está do lado, atrás de você, diga, você é imortal. Ou seja, você não deixa de existir com a morte física. Essa é uma realidade básica para nós que servimos a Deus. Anote aí, o que significa a palavra morte? Morte significa separação. Sim, a palavra morte tem o significado separação. Existem alguns tipos de mortes na Bíblia. Morte espiritual, provocada pelo pecado, é aquela situação que separa o homem da vida de Deus, é chamada morte espiritual, pelo pecado. Quando o homem vive no pecado, ou em pecado, ou na prática do pecado, ele está morto espiritualmente, ele está separado da vida de Deus. Existe a morte física, que é aquela morte que separa a alma do corpo. A morte física faz com que a sua alma saia do seu corpo. Olhe para mim. Eu não sou isso aqui que vocês estão vendo. A minha essência está dentro de mim. Isso aqui é uma casa. O meu corpo é uma casa. Quem eu sou de fato está dentro de mim, dentro de você. Então, o que é a morte física? A morte física é o meu corpo deixar de estar habilitado a ser morada da minha alma. O coração para, um problema no cérebro, um problema no fígado, um problema no rins, um problema de acidente, sabe? Meu corpo já não está mais habilitado a estar, minha alma está morando nela. É como se fosse, pastor, um carro que pifa o motor. O motorista tem que sair, sim ou não? Ele vai ficar num carro que não tem motor? Assim é a alma. A morte física é exatamente isso. Por um motivo o corpo falha e a alma tem de sair. Isso se chama morte física, separação da alma do espírito. Existe uma outra morte chamada morte eterna, ou também chamada segunda morte. Esta é a separação eterna do homem de Deus. Esses conceitos são básicos para quem serve a Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte: olha, todos nós vamos morrer, e depois de morrermos, vamos enfrentar um juízo. Bom, e aí, eu quero que você que está anotando, pegue isso, irmão. Não confie na sua audição, vá anotando isso aí que eu estou falando, porque é fundamental para a sua compreensão da própria Bíblia. Se você morrer agora, ou se eu morrer agora, qualquer um de nós morremos agora, para onde a nossa alma vai?
É isso que vamos falar hoje. Bom, o escritor dos Hebreus está falando de um juízo. Fala para seu irmão, você vai enfrentar um juízo. Você vai enfrentar um juiz. Fala para seu irmão, o que é mais forte? Você será julgado. Isso, irmãos, cria um peso para nós muito forte. Você e eu seremos julgados. Porém, há dois julgamentos distintos, que eu quero que você anote aí. O juízo de Cristo, ou o tribunal de Cristo, anote aí, tribunal de Cristo. E o juízo final. São dois juízos distintos. Todo ser humano há de enfrentar um ou outro. Depende da escolha que fez aqui. O cristão, quando morre, hoje, ele não enfrenta logo esse juízo. Existe um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Esse tribunal é para todos aqueles que morrem crendo em Cristo. É para todo aquele que morre crendo em Cristo. No tribunal de Cristo não é um julgamento para salvação ou perdição. Não. Por quê, pastor? Porque os pecados daqueles que creem em Cristo foram julgados na cruz. Levante a mão e glorifique a Deus. Você tem Jesus no seu coração, levante a mão e glorifique a Deus, porque os nossos pecados foram julgados na cruz. Então o tribunal de Cristo é para quê, pastor? O tribunal de Cristo é para dar-se o galardão ou perda de galardão. Não é para salvação. É para ganhar galardão ou perda de galardão. E aí então você vai dizer, pastor, o que acontece com o crente que morre hoje, já que ele não vai direto para o juízo? Ele vai para um lugar intermediário. Anote aí, lugar intermediário. Um lugar, uma sala de espera. Bom, se eu morrer agora, pastor, eu sei que eu enfrentarei o tribunal de Cristo, porque eu vou morrer salvo. Mas já que eu não vou enfrentar diretamente o tribunal de Cristo, a minha alma vai para onde? Vai para um lugar chamado paraíso. Quem quer? Se fosse você, eu dava glória a Deus. Se fosse você, eu dava glória a Deus. Irmão, olha que espetáculo. Quem morrer aqui agora, você que crê em Cristo, é seguidor de Cristo, você vai para um lugar intermediário chamado paraíso. E lá no lugar intermediário, você vai estar guardando a ressurreição do seu corpo. Olha como é importante você estudar isso. São tudo eventos escatológicos relacionados a mim e a você. Porque olha para cá, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados em espírito, alma e corpo. O homem foi feito para viver de forma triuna, espírito, alma e... Olha aqui, olhem para mim. Eu sou o maior exemplo da Trindade. Deus é um Deus triuno, sim ou não? Deus Pai. Quando vocês olham para mim, vocês veem quantas pessoas? Uma, mas eu sou 3. O meu espírito, que é a parte divina em mim, que nos torna eternos e capazes de nos ligarmos ao Senhor. Você jamais verá um cachorro, qualquer animal orando. Só o ser humano tem essa capacidade, porque a nós foi dado algo chamado espírito humano, que é a parte divina dentro de nós.
que nos tornou imagem e semelhança de Deus. Então, eu tenho um espírito, mas tenho também uma alma. A minha alma é quem eu sou, é minha personalidade. E sou um corpo. Então, vocês estão olhando para mim, vocês estão vendo espírito, alma e corpo. E eu tenho de viver, preste atenção, eu viverei a eternidade em espírito, alma e corpo. Para comparecer diante de Jesus, para ser julgado, eu terei que ter meu corpo glorificado. Aleluia! Aleluia! É o que se chama de primeira ressurreição. Os que morreram em Cristo hoje estão no paraíso, que é no terceiro céu. Quando Jesus vier, ele vai ressuscitar o corpo desses irmãos, eles se tornarão triunos e comparecerão diante do tribunal de Cristo para ganhar galardão ou perder galardão, sendo disciplinados pelo Senhor. Fala para seu irmão, se você não trabalhar, você vai receber disciplina. Você não vai perder a salvação, mas você vai receber disciplina. Então preste atenção, isso, queridos, que eu estou passando é uma visão geral para onde eu quero chegar. Então, eu disse aos irmãos que nós compareceremos diante de um juízo. Eu disse aos irmãos que é um lugar intermediário chamado paraíso. E eu disse aos irmãos que seremos ressuscitados para comparecermos diante do Senhor, para sermos julgados segundo as nossas obras aqui na terra. O que fizemos para o Senhor ou deixamos de fazer para Ele. Amém? Agora vamos falar para o outro lado, o lado dos perdidos, que é o foco do que eu quero ensinar aos irmãos. Se uma pessoa morrer hoje sem Cristo, ele vai para onde? O inferno. E o inferno é um lugar intermediário. Assim como o paraíso é um lugar intermediário. Oi, filha, quer falar alguma coisa? Assim como o paraíso é um lugar intermediário dos salvos, o inferno não é o destino final dos perdidos. É só uma sala de espera da condenação final. Bom, e aí, eu já vejo que alguns irmãos ficam, quando a gente fala de céu, até alegra a gente. Quando a gente fala de céu, gera esperança de ressurreição. Mas e quando fala de inferno? É algo, poxa, pastor, não era bom estar falando de inferno, não. Ô, pastor, não. Eu gostaria que você entendesse uma coisa. Estudar escatologia, antes de tudo entender que Jesus teve em seu discurso, Jesus falou muito mais sobre o inferno do que eu e você imaginamos. Hoje quase não se fala de inferno nas igrejas, pastor. Quase não se fala. Mas eu quero mostrar 3 textos para você. E o meu objetivo hoje é falar sobre o inferno e sobre o juízo final. O juízo do trono branco. O perdido vai para o inferno e depois comparecerá no juízo final. Isso não é para crente, isso é para quem morre sem salvação. Isso é escatologia. Isso é entender o que está por vir. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus. Quero responder a você, se você me perguntar, pastor, o que acontece com a pessoa que morre hoje sem Cristo? Vamos lá. Mas vamos primeiro entender escatologicamente esse assunto. Mateus capítulo 5, versículo 27 em diante. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração,
já adulterou com ela. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança longe de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o... Quem disse isso? Jesus. Por que Jesus dá esse ensino? Olhe para cá. O inferno é um lugar real. E quem vai para lá? Aquele que não vigia com suas ações aqui. O inferno, ele tem uma boca enorme tragando as almas dos perdidos. É um devorador de almas. E sabe o que assusta e tende a assustar a gente? Que Jesus está falando que eu e você temos que ter um cuidado enorme. É preferir a gente perder algo em nós do que ser todo o nosso corpo lançado no inferno. Se o teu olho faz você pecar, arranca teu olho e joga fora. Jesus não está mandando você arrancar o teu olho aí, não. Ele está mandando você tirar a visão do que te faz pecar. Isso tem muito a ver hoje com os dias de hoje, num tempo com tanta pornografia, né, pastor? O que está te fazendo pecar? Arranca isso da tua vida. Arranca, o que Jesus está dizendo, arranca isso da tua vida, porque por causa disso você vai com o corpo inteiro para o inferno. Se a tua mão te faz pecar, corta ela fora. O que você está disposto a perder para não ir para o inferno? É isso que Jesus está falando. O que você está disposto a abrir mão para não ir para o inferno? Isso se chama preocupação escatológica com a alma. Diga para você mesmo, eu sou responsável pelo destino da minha alma. Isso se chama preocupação escatológica. Eu não sei, e aí eu vou ser muito franco com os irmãos, se muitos de nós seríamos seguidores de Jesus, porque Jesus era radical, pastor. Jesus era radical, casca grossa. O Jesus que nós servimos não era exatamente o que algumas pessoas pensam. Querem ver outra coisa? Abram aí a Bíblia de vocês em Mateus 10. Veja o quanto Jesus está querendo gerar em nós a preocupação com o destino da nossa alma. Capítulo 10, versículo 28. Não os que matam e não podem matar, temei antes que pode fazer no inferno. Deus lança o homem no inferno? O homem se lança lá. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, olhem aqui. O que Jesus está falando é algo muito sério, sabe por quê? Porque Ele está preparando os apóstolos para uma perseguição que viria. Logo que Ele fosse assunto aos céus, Ele está dizendo o seguinte: olha, se vocês não temam, vocês comparecerão diante de juízes, vocês serão julgados, vocês serão perseguidos. Se vocês me negarem diante dos homens, eu nego vocês diante de meu Pai.
Se vocês me negarem diante dos homens, eu nego vocês diante de meu Pai. Se vocês se envergonharem de mim diante dos homens, eu me envergonharei de vocês diante de meu Pai. Não temam os que podem assassinar vocês. Temam antes aquele que mata o corpo e lança o homem no inferno. Faz o homem perecer no inferno. Irmãos, quem disse isso foi o meigo e glorioso Salvador chamado Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabe que o Deus da Bíblia é um Deus justo. Deus não é mau, Deus é justo. Uma certa igreja, pastor, os irmãos estavam numa frieza espiritual tão grande, e o pastor quis criar despertar os irmãos, e ele combinou com um grupo de irmãos que num culto como esse aqui, entrassem na igreja mascarados com touca ninja, invadisse o culto, fechasse o templo e dissesse o seguinte: viemos aqui porque a gente não gosta de crente e vai matar crente. Aqui tem crente? Ora, dentro de uma igreja evangélica, num culto, supõe-se que todos sejam crentes. Aí eles entraram, mandaram fechar a porta, touca ninja, armados. Aí apontou assim: você é crente? Eu? Você é crente? Eu? Não, eu vim aqui porque aquele ali me convidou. Você que convidou ele, você é crente? Não, eu visito a igreja. E você é crente? Não, sabe como é que é? Sabe, olha, eu estou pensando ainda, eu não decidi. E para surpresa, irmãos, para todos aqueles que os assassinos apontavam a arma, eles negavam Jesus. Para surpresa de todos, uma senhora idosa levantou e olhou para eles: olha, moço, eu jamais negarei meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Eu não sou apenas crente, eu sou cristã, filha de Deus. Ela deu um testemunho diante deles e disse: vocês podem me matar, porque eu não abro mão do meu Senhor. Quando ela falou isso, eles tiraram uma máscara. Eram membros da igreja. Então, o que isso significa? Que às vezes nós damos muito mais valor à vida humana, material, do que a eternidade da nossa alma. Vocês não devem temer quem podem assassinar o corpo de vocês. A gente tem um medo de ser assassinado, tem um medo de morrer terrível, não tem? Tem ou não tem? Tem crente que tem o medo de morrer, tem crente que tem o medo de gato preto, irmãos. Sexta-feira 13, macumba, uns troços esquisitos, irmão, coisa do capeta, mano. Tem uns crentes medrosos, rapaz. Tem um crente, rapaz, que se mija todinho. Se vê um homem armado, de pavor de morrer. Mas por que isso acontece? Porque falta a essa pessoa entender que a morte é, na verdade, a passagem, a porta que se abre para a eternidade da sua alma. E para você e eu morrer glorificando a Cristo é uma honra, sem jamais negá-lo. E aí, muitas vezes, a gente tem um medo de um homem com uma arma na mão, com um fuzil na mão, mas não tem medo dele, que vê a gente todo dia e pode lançar nossa alma e o nosso corpo no inferno. É isso que Jesus está falando. Então, é muito interessante a preocupação que Jesus está querendo gerar em mim e em você sobre o destino da nossa alma. Você tem que se perguntar isso todo dia. Eu estou mandando minha alma para onde? Com o meu proceder. E aí, eu gostaria que você lesse ainda Mateus 23, 33.
Acharam? Mateus 23, 33. O que está escrito aí? Serpente, como? Olha para mim. Jesus falou isso, sabe para quem? Para quem conhecia a Bíblia e louvava a Deus. Olha para cá. Jesus falou isso para quem conhecia a Torá, a lei e os salmos, e frequentava templo. Pastor, não é brincadeira não, Jesus não era fácil não. Olha aqui, olha o versículo que eu quero mostrar para vocês. Mateus 23, versículo de número 25. Olha lá. Então, aí, acharam aí? O que está escrito aí? Ai, escribas, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e imundície. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o teu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, sepulcros pintados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Olha para cá. Isso é um risco para nós, igreja. Essa advertência de Jesus é um risco para nós hoje. Muitos de nós hoje podemos cair na tentação de vivermos fingindo sermos uma coisa que nós não somos. Frequentar um culto, louvar a Deus, estar todo domingo, para o pastor, para o líder, parecer santo, mas por dentro é imundície pura. Essa advertência de Jesus tem de criar em nós um pavor tremendo, porque Jesus está falando isso para religioso, e o lugar de religioso sem vida é o inferno. Esse povo me honra de lábios quando ele entrou no templo, mas o coração está longe de mim. Irmãos, você entra aqui para se relacionar com o seu Deus. Eu e você temos que ter uma vida íntima de adoração, de louvor, de temor ao Senhor, porque não adianta nada vivermos exteriormente, parecendo ser santos se não somos, parecendo ser puros se não somos, porque isso é perda de tempo, porque ao morrer, mesmo frequentando o templo, mesmo conhecendo Bíblia, vai para o inferno. Jesus pergunta, raça de víboras, olha que coisa triste, eles deveriam ser ovelhas, mas eram serpentes venenosas. A pessoa religiosa que não tem vida com Deus, que não se preocupa em examinar por dentro e ver dentro de si o que está errado, olhar para dentro de si e se humilhar e chorar e se arrepender e dizer, Senhor, sozinho eu não posso, santifica, me purifica, me limpa, me transforma, venha Espírito de Deus sobre mim, arranca de mim esse mal. Se a gente não fizer isso, nós corremos o risco de estarmos enquadrados aqui. E aí perder tempo, pastor, já imaginou que tristeza um crente que frequentou a vida inteira um templo, no final da vida dele ir para o inferno?
Aí Jesus pergunta para eles: engraçado, vocês são fingidos, vocês são hipócritas, como é que vocês vão escapar da condenação do inferno? Deixa eu fazer uma pergunta, não responda para mim, responda para você. Você tem pavor do inferno? Eu tenho pavor, irmão. E Jesus sempre quis gerar em nós este pavor. Olha para mim, porque foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele morreu a nossa morte. E foi julgado nos nossos pecados, para que nós não caíssemos lá. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno. A única intenção de Cristo, ao vir aqui, foi gerar um povo que fuja do inferno, porque o inferno é uma realidade. Olha para mim, quer você creia ou não, ele existe. E eu prefiro acreditar, porque quem disse nunca mentiu. E aqui, quem disse todos esses versículos assustadores e confrontantes foi Jesus. Eu não sei se você pertenceria a uma igreja, um pastor pertenceria a uma igreja cujo pastor volta e meia falasse isso. Mas você tem um pastor que se preocupa com a tua alma. Você tem um pastor que trouxe alguém aqui para dizer a você que não quer apenas que você frequente culto, ou seja membro da comunidade Ágape. Você tem um pastor preocupado com o destino da sua alma, porque ele vai prestar conta a Deus da alma de cada um de vocês. E isso se chama preocupação escatológica, que era costume do primeiro século. Jesus, os apóstolos pregavam isso constantemente, mas com a apostasia que chegou, a igreja abandonou algo que começou com Cristo. E você hoje está tendo acesso a um ensino que tem de gerar em você temor e tremor pelo destino da sua alma, porque você e eu somos imortais. Nossa alma depois da morte vai para algum lugar, e eu espero e creio em Deus que você vá para o paraíso, amém? Glória a Deus, e depois você entre no céu de glória, em nome de Jesus. Dá uma sacudida nesse irmão, você não vai para o inferno, meu irmão, em nome de Jesus. Você só vai se você quiser, meu irmão. Agora preste atenção. Essa questão é uma questão tão séria para Cristo. Olhem para mim. É uma questão tão séria para Cristo, tão séria, tão fundamental para Cristo, que inexplicavelmente ele revela o inferno. Sim, ele mostra como é o inferno, o lugar transitório da alma do perdido. Abra sua Bíblia em Lucas 16. Veja a preocupação de Jesus, que chega ao extremo de ele mostrar como é o inferno. Pastor Geraldo, nós somos de uma época que nós víamos um filme chamado Inferno em Chamas. Aquilo me causava um pavor que me terroriza até hoje. Pastora Rosângela, né, Rosângela? Inferno em Chamas. Aquilo, pastor, quando eu vi aquele filme, eu me agarrei com Cristo e não larguei até hoje. Quem já viu esse filme Inferno em Chamas? Hoje quase ninguém viu mais, né? Lucas capítulo 16,
Você só vai entender Lucas 16 e o que a parábola toda, se a gente iniciar a parábola. Parábola não, Lucas 16, primeiro versículo, vamos lá. Disse Jesus também a seus discípulos: havia um mordomo rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado com quem estava a roubar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves a meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração que os filhos da luz. Fique aqui e olhe para cá. Não feche sua Bíblia. Quem aqui tem conta bancária? Recebe salário. Como você administra seu dinheiro? Opa, não o seu dinheiro, o dinheiro que está em teu poder. Essa é a essência dessa parábola. Olhe para cá. Jesus tem um objetivo de fazer com que você pegue o dinheiro que você ganha e invista em cuidar de pessoas. Baseado nessa intenção, ele usa uma parábola. Antigamente havia a figura do mordomo. O mordomo era quem cuidava de toda a parte financeira de um certo senhor de uma grande fazenda. Isso era costume da época de Jesus. O mordomo tinha que ser fiel, tinha que ser alguém honestíssimo. E nessa parábola, o mordomo é um desonesto. O senhor dele descobre que ele está roubando e chama ele e diz assim: ó, presta conta da tua administração que eu vou te demitir. Ora, o homem mordomo, ele será demitido porque está roubando. O que ele vai fazer? Eu preciso que alguém me acolha quando eu for demitido. Eu não vou mendigar porque eu tenho vergonha. Trabalhar eu não sei. O que ele faz? Ele chama os devedores e diz: você deve quanto? 100? Escreve 80. Você deve quanto? 50. Escreve 40. E aí o que Jesus elogia? Presta atenção. A atitude de pensar no futuro deste mordomo infiel. Veja que essa é a parábola. Olha o que Jesus recomenda para a gente. Olha lá, agora vocês vão entender. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e devotar-se a outro, e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às... Olha para mim. O que Jesus está condenando é a avareza. Meu dinheiro, minha casa, o dinheiro que nós ganhamos, olhem para cá, é de origem iníqua. Como iníqua, pastor? Há muito roubo no mundo, há muita desonestidade no mundo. Nós precisamos fazer o que com esse dinheiro? Vamos aplicar esse dinheiro
em ganharmos amigos. Amigos como? Vamos pegar esse dinheiro e vamos investir em pessoas, para que quando o dinheiro faltar, ou seja, quando a gente morrer, esses amigos nos recebam na eternidade. É isso que Jesus está falando. Jesus não está dizendo, eu não quero que vocês não tenham dinheiro. Peguem esse dinheiro, não se apeguem a eles, invistam em pessoas, distribua cesta básica, pegue um sapato, compre para quem precisa, pega metade da sua compra, divida com alguém. Olha, pega esse dinheiro, querido, e o que você ganha, se preocupe com quem nada tem, divida o que você tem, não se apegue a isso, porque você fazendo isso, você vai estar mandando pessoas para o céu. E quando você chegar lá, essas pessoas vão te agradecer pelo amor que você demonstrou por elas. Essa é a base do Evangelho. Partilhar o que a gente tem. Você já observou se seu irmão vem com todo domingo a mesma roupa? Se ele vem com mesmo domingo com a mesma roupa, você não tem de observar para criticar. Você tem que procurar saber qual o número da calça dele, do sapato dele, do vestido dela. Ir lá na sapataria, numa loja e fazer um presente para ele. Ou então eu vou lá na casa do meu irmão saber como é que ele está. Chegar lá ao perceber, pegar o dinheiro que Deus te deu e como mordomo fiel, cuidar desse irmão. Essa é a base. Estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Agora, olha só, agora começa. O versículo de número 14. Os fariseus que ouviam isto, tudo isto e o Jesus, irmãos, eu não sei, pastor, eu tenho que falar. Eu não sei se a igreja de Jesus ela ficaria cheia. Você queria um pastor que te falasse isso? Porque a pessoa que é mão, tem gente que vai nadar, põe um punhado de sal na mão. Ele nada a lagoa de São Pedro da aldeia inteira, do outro lado o sal está sequinho. Se abrir, não molhou nada. Porque esse discurso de Jesus é um confronto para quem é avarento, para quem é apegado às coisas dessa vida, para quem gosta de acumular, para quem gosta de ostentar. Esse discurso é um discurso que confronta, porque Jesus não está preocupado apenas com a existência da nossa vida material, ele está principalmente preocupado com o destino da nossa alma. É impossível servir a Deus sendo um avarento, apegado à riqueza. Aí você vai dizer, pastor, eu não posso ser rico. Meu irmão, você tem de ser rico em nome de Jesus. Você tem que prosperar muito em nome de Jesus. Deus tem que abençoar muito a sua empresa em nome de Jesus. Mas aprenda uma coisa: não se apegue a nada disso, e pegue tudo isso que Ele está te dando e invista em vidas. John Wesley dizia o seguinte: ganhe o máximo que puder, economize o máximo que puder e distribua o máximo que puder. John Wesley morreu com a roupa do corpo, um talher de prata e uma colher, e nada em seu nome. E 150 mil almas ganhas no mundo. Jesus, pastor, morreu sem nem lugar para ser sepultado. E hoje é o número 1. Vou dizer de novo, hoje é o número 1. Eu vou dizer de novo, é o número 1. Eu vou dizer de novo, é o número 1. Morreu sem nada,
Mas Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse discurso é um discurso preocupado com a eternidade. Ganhe almas, invista em pessoas, mande pessoas te recebam na eternidade. Quantas pessoas, enfim, eu não vou entrar, porque eu quero entrar. Bom, os fariseus, eles começavam a ridicularizar Jesus, zombar de Jesus. E aí agora Jesus, vendo a atitude zombeteira dos fariseus, ele vai abrir o destino da alma do egoísta. Você sabia que o que condenou o rico não era porque ele era rico? Porque ele vivia uma vida egocêntrica. Vamos para a parábola. Esse é o pano de fundo da parábola. Os fariseus estão zombando pelo discurso de Jesus de desapego, o discurso de Jesus de partilha, o discurso de Jesus de preocupação com a eternidade da alma. Eles estão ridicularizando, porque, irmãos, eles eram extremamente materialistas, egocêntricos, egoístas, apesar de conhecer, ou supostamente conhecer o Deus do templo, né? Pois é, agora vamos lá. Então Jesus, vou mostrar para vocês algo. Lucas capítulo 16, versículo 19. Isso aqui não é uma parábola, e graças a Deus algumas bíblias já tiraram parábola do rico e do Lázaro. Isso não é uma parábola, isto é um fato real. Na minha Bíblia vem escrito o rico e o mendigo. Tem alguma Bíblia que está escrita aí parábola? Está errado, tá? Porque parábola é uma história que tem o objetivo de revelar verdades escondidas. Em parábola não se fala nome. Um certo homem, um viajante. Aqui Jesus cita o nome de uma pessoa. Então não é uma parábola, é um fato real. Então vamos para a realidade do inferno. Um certo homem rico se vestia de púrpura e de linho, e que todos os dias se regalava esplendida. Havia certo chamado Lázaro, coberto que jazia à porta e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi. Olhe para cá. Veja o contraponto disso. Você sabia que é bem possível que tenha mendigo salvo? E gente andando de carro zero, de casa luxuosa, com dinheiro sobrando, e a alma condenada ao inferno. Não se enganem com o exterior. Vou dizer de novo, não se enganem com o exterior. Não pensem porque uma pessoa está muito bem financeiramente que ele está indo para o céu. Tome muito cuidado com isso. Olhem para cá, eu vou falar uma pérola para você. Ser bem-sucedido financeiramente não significa dizer que você tem uma vida aprovada por Deus. Outra, que você seja muito bem sucedido financeiramente. Você recebe isso? Você recebe isso em nome de Jesus?
mas que principalmente você tenha a preocupação de que, a despeito de sua prosperidade, você tem uma vida aprovada por Deus. E sabe qual é o problema daquele rico? O rico não estava nem aí para as necessidades do mendigo. O mendigo tinha os cães lambendo as feridas. O mendigo passava fome. Esse infeliz, tendo tudo em casa, não dava nem migalha para o mendigo. Olha, irmão, vou falar uma coisa para vocês. Tomem muito cuidado com a insensibilidade à necessidade do outro. Porque por causa disso, muitas pessoas não chegarão na vida. Se você vê uma pessoa necessitando de algo e você não se sensibiliza, tem algo muito errado. Porque a marca de quem está indo para o céu é sensibilidade à necessidade do outro. Hoje é muito comum a gente ver um ser humano caído e nem ligar. Mas se vê um cachorro machucado, se vê uma... Hoje a gente vive um mundo pet, né? Onde o... Por que vocês estão rindo, gente? O mundo pet, gasta-se um dinheiro enorme com animais. E eu vou falar, eu tenho que falar, porque o Espírito de Deus está mandando eu falar. Eu adotei um filho. Está lá minha esposa lá, minha rainha ali. Eu e ela adotamos uma criança. Aquele menino que estava antes aqui é meu filho adotado. Ele tinha 1 ano e meio e dormia no meio de cachorro. Hoje é minha riqueza. Se isso não mexe com a gente, irmão, não é só mexer com a gente, tem que fazer a igreja fazer alguma coisa. O mundo anseia pela igreja fazendo alguma coisa e sendo diferente dela. Mas acaba que às vezes é até a reprodução do próprio egoísmo. Uma hora a gente vai falar sobre essa questão muito séria. Mas por que o rico foi para o inferno? Porque ele era egoísta. Ele era avarento. Não é porque ele era rico. Porque ele não sabia partilhar. E é engraçado que a Bíblia está dizendo aqui, Jesus ele é tremendo, que o mendigo morreu e foi jogado numa vala, um indigente, fedendo, cheio de ferida, purulento, né? A gente está acostumado a dar valor às pessoas que têm, não é verdade? E aqueles que não têm menos valor? O mendigo, Jesus está falando que foi assim, ó. O rico foi sepultado. Como é que vocês imaginam que foi o sepultamento do rico? Cortejo, lápide, flores. O mendigo foi jogado numa vala rasa. Agora a diferença é no pós-morte. É isso que Jesus está querendo dizer comigo e você. Talvez você esteja tão preocupado porque você não tem dinheiro, você não tem casa, você não sobra nada na tua vida, não sobra nada para você. Você está sempre no perrengue, você está sempre na dificuldade. Se você puder estudar, se você puder trabalhar para melhorar, faça. Se não, não se preocupe tanto com isso. Você tem que estar preocupado com pós-morte. E nunca condicione servir a Deus pela tua condição material hoje. Eu estou te ensinando a se preocupar com o destino da sua alma. Você pode morrer sem nada, sem ter reconhecimento de ninguém, mas o mais importante é que quando os seus olhos fecharem aqui, os anjos venham pegar você. Aleluia! Os anjos venham buscar você.
Você já imaginou na hora que você fechar os olhos, descer os anjos de Deus e dizer: vem cá que eu vou te levar para o paraíso, vem cá, aleluia, vem cá, Deus viu o teu sofrimento, Deus viu. Imagine, pastor, os anjos dizendo para o mendigo: eu sei quanto você sofreu, eu sei ali o abandono, eu sei que aquele rico não fazia nada por você, mas o Senhor te contemplava no céu. Olha para mim, Deus está preocupado é com o destino da sua alma, meu irmão. Eu vou dizer, tem pessoas aqui que Deus não prospera para não perder você. Porque se Ele prosperar você, você vai sair da presença dEle. Oh, meu Deus. Prefere que você fique do jeito que você está, mas quando você morrer, os anjos vêm buscar você para junto dele. O Deus que a gente serve, Ele ama tanto, tanto, tanto a nossa alma, tanto a nossa alma. Você não tem noção do cuidado de Deus por você, então pare de reclamar e questionar. Glorifique e exalte ao Senhor e exulte o Deus da tua salvação. Já o mendigo, já o rico, morreu. Foi sepultado. Olha o versículo seguinte. No inferno, estando levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha para cá e aprenda uma coisa. A morte física, ela não acaba com a nossa existência. Outra coisa importante que você e eu precisamos aprender: os 5 sentidos, nós aprendemos que são os 5 sentidos do corpo, não é isso? Os 5 sentidos são da alma. Sim. Ver, sentir, paladar, ouvir e o tato. Por mais incrível que pareça ser, você pensa que o tato é físico, ele é da alma. Quando você morre, ou eu vamos morrer, quando nós morremos, esses 5 sentidos vão com a nossa alma. O corpo é sua casa, pastor. O mendigo, o rico, quando abriu os olhos, ele estava no inferno, no lugar de tormento. Eu imagino os olhos dos religiosos, daqueles que zombavam Jesus, quando Jesus falou isso. Eles que eram riquíssimos, quando Jesus falou isso, eles ficaram assim, eles odiavam Jesus, eles mataram Jesus por causa disso. Porque, olha para mim, Jesus não está preocupado em dizer o discurso que você gosta e eu gosto. Jesus está preocupado em trazer o discurso que vai gerar salvação para a minha e para a sua alma. Talvez não seja o discurso que você quer ouvir, mas é o discurso que vai te levar para o céu. Os religiosos, e aí eu e você só temos uma coisa a fazer: ou amar Jesus ou odiá-lo. Não tem outro termo com relação ao discurso de Jesus. Ou ama ou odeia. Quando os religiosos ouviram isso aqui, o sujeito estava no inferno, em tormentos. E quando ele olhou, ele viu o mendigo, que até então era mendigo, no colo de Abraão. Aí olha para cá, não vai dar tempo de eu ensinar, mas gostaria que você pesquisasse. Antes de Jesus morrer, o paraíso era embaixo. Tá? Quando Jesus morre, ele pega o cativeiro, leva cativo e inaugura o paraíso no céu, o lugar transitório. Antes de Cristo, quem morria ia para o seio de Abraão. Quem morria em Cristo
ia para o seio de Abraão. Quem morria perdido ia para o inferno. Havia um lugar, irmãos, procure estudar. Isso aqui tudo está na Bíblia. O mundo dos mortos, Sheol, mundo invisível dos mortos. Todo mundo que morria ia para o Sheol. Só que havia uma divisão no Sheol, o seio de Abraão e o inferno. Hoje, quando a gente morre, a gente vai para o paraíso, porque Jesus inaugurou o paraíso com o ladrão. Engraçado, que espetáculo. Você sabe quem foi o primeiro a entrar no paraíso com Jesus? O ladrão da cruz. Fala para seu irmão, você não merece entrar lá não. Fala para seu irmão, você não vale nada. Fala para seu irmão, você não vale nada. Diz para seu irmão, você e eu, a gente não merece entrar não. Mas a gente só entra porque vai entrar com ele. Aleluia. Levante a mão e glorifique. Eita glória, pastor. Se tem alguém aqui que acha que vai entrar porque merece, ele diz, quem vai inaugurar comigo é um sujeito ladrão. Arrependido. A salvação é para quem não merece, mas crê. O inferno é para o incrédulo, que despreza a graça salvadora do amor de Jesus. Então ele vê, agora ele olha assim, aí está vendo até então mendigo no seio de Abraão. Agora vamos continuar. Isso aqui, olha aqui, isso aqui é o inferno, tá? Você está ouvindo um relato de Jesus sobre o inferno. Versículo 24. Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de... E manda aqui a Lázaro que molhe em água a ponta do... E me refresque, porque estou nesta água. O inferno é o lugar de quê? Engraçado, então a alma sente o calor? Sente a queimadura? Quem aqui já teve queimadura? Dói? Agora já imagina a alma da pessoa caindo num caldeirão de fogo? E não podendo sair de lá? O fogo queima e a pessoa não queima, não some. Eu estou falando de um lugar que só é ainda a porta de entrada. Lugar transitório. Esse aqui é o lugar transitório para um outro destino final chamado Lago de Fogo. Pastor, tem um lugar pior? Tem. Lago de Fogo. O paraíso é o destino daquele que é fiel, daquele que ama e serve ao Senhor. Mas o inferno é o lugar daquele que despreza, que é incrédulo, que é egoísta, que é materialista. Esse homem foi para lá porque era egocêntrico. E agora está sentindo um calor, está sendo queimado, um calor enorme, uma sede terrível, sede horrorosa, e ele está querendo água. E agora ele vai pedir água àquele que até então ele desprezava. Escutem, tem muita gente no inferno hoje vivendo essa realidade. Tinha muita coisa aqui e hoje lá está sofrendo horrores. E preste atenção, o pior do inferno é lembrar-se da vida na terra. O pior tormento, pastor, de quem está no inferno é lembrar que ele está lá por culpa dele. Ele teve todas as oportunidades que Deus lhe deu, mas ele foi blasfemo, incrédulo, ingrato, materialista. Irmãos, quem vai para o inferno não esquece de nenhum dos detalhes da vida material, física. Quantas vezes eu estava naquele culto e Deus falando comigo e eu estou, acaba logo, eu quero comer pizza. Acaba logo, eu estou com sono. Ah, meu Deus, que homem chato.
essas recordações virão. Que coisa triste. Vamos continuar. Versículo de número 25, olha o que Abraão falou para ele. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua, e Lázaro igualmente. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu? Foi o que eu falei, a lembrança é o pior tormento de quem está lá. Vamos continuar. Além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui não podem, nem de lá passar para nós. Havia um abismo que separava os justos dos perdidos. Isso aí é um outro momento que a gente tem. Escatologia é muito profunda, então eu estou passando assim muito superficialmente. Então replicou-lhe: pai, eu imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Irmãos, olha, eu espero em Deus que você, todos os seus entes queridos tenham partido para o paraíso, aguardando a ressurreição dos justos. Mas se você tiver tido um ente querido que tenha partido sem Cristo, que está no inferno, ele implora todos os dias, se ele amou você, se ele ama você, ele implora todos os dias que Deus mande alguém lá para avisar você desse lugar terrível. Você já imaginou a pessoa estando lá e lembrar que tem pai, mãe e irmãos que estão indo para o mesmo lugar? Ele não esqueceu da família, não. Eu tenho 5 irmãos lá em cima. Eles estão vindo para cá porque vivem o mesmo estilo de vida. Pai, manda Lázaro ir lá avisar eles. Manda Lázaro, ressuscita Lázaro, tira Lázaro daqui, eu nem quero ir. Manda Lázaro ir lá avisar eles que esse lugar existe. Olha a resposta de Abraão para mim e para você. 21 horas. Que espetáculo. Eu falei que ia entregar 8h30, não foi? Meu Deus. Replicou-lhe, versículo 29, eles têm e os ouçam-nos. Olhe para cá. Lá em cima, eles têm a lei e têm os testemunhos dos profetas, que creiam na lei e nos profetas. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem, olha aqui, a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Sabe por que ninguém que vai para lá volta? Porque o homem está ordenado morrer uma só vez. Não tem esse negócio de a pessoa morrer e ficar perambulando por aí. Não existe purgatório. Morreu, segue-se o juízo. O que vai destinar se a pessoa vai para o paraíso ou para o inferno é o que fez em vida física. Então preste atenção. Se você não é capaz de crer nisso aqui, e nem no testemunho dos profetas, Deus não vai ressuscitar ninguém. E eu termino aqui apenas dizendo o seguinte: o paraíso é um lugar transitório da eternidade de glória. O paraíso é só o primeiro passo. O que espera para a gente. Mas o inferno é igualmente um lugar transitório do lago de fogo. Para vocês terem uma noção, o inferno será lançado dentro do lago de fogo. Um lugar pior, muito pior que o inferno. Não deu tempo de eu falar, porque se deixava até meia-noite.
Não, pode ir não. Pode ir, pastor. Não, mas o meu pastor está aqui, ele determina e eu obedeço. Então, 21 horas. Vocês ouviram? Se há alguém que eu vou fazer um apelo, o pastor falou, faz apelo, eu não vou fazer. Isso é com o pastor. Eu vou te dar uma chance em Cristo Jesus. Aproveita que se há alguma coisa na sua vida que precisa ser colocada em ordem, venha aqui à frente e se arrependa. Você tem um concerto que você precisa fazer com algum irmão, faça isso. Se você está afastado da presença do Senhor, seja por qual motivo, vem aqui hoje de volta. Sabe o que vai te mandar para o paraíso? É dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Sem o Senhor eu não chego lá. Eu sou um pecador miserável. Eu tenho tanto pecado, tenho tanto vício. Mas tu pode me mudar, tu pode me transformar. Eu quero ser nova criatura. Se arrependa. A chave para o reino e para o paraíso é arrependimento. É você reconhecer que você erra, mas tem alguém que pode te consertar. Agora, não viva hipocritamente. Não viva fingindo uma coisa que você não é. Rasgue o teu coração diante de Deus e lute para que você não caia no inferno, meu irmão.